Era outubro de 2022. O Brasil estava dividido ao meio por uma das eleições mais polarizadas de sua história. E quando as urnas apontaram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, uma parcela do eleitorado, alimentada por teorias da conspiração e narrativas de fraude, se recusou a aceitar o resultado. O que se seguiu foi um episódio único e sombrio, a formação de acampamentos em frente a quartéis militares por todo o país. Intervenção federal! Intervenção federal! Esta é a história de como começou, o que sustentou e como terminou esse movimento que acreditou, até o último momento, em uma intervenção militar que nunca veio. Você sabe o que significa uma intervenção militar? Deixe nos comentários. Fique até o final do vídeo. Mas antes, aproveite para se inscrever em nosso canal, curtir e comentar. Subiu aí, o grevista disse que não vai descer. Parei para ele descer, ele não vai descer. Ou não, você não quer descer, você vai descer. Você vai descer. Nos quartéis houve palestras dizendo que eles deveriam invadir, ficar principalmente no Congresso Nacional, até que fosse convocado uma GLO, o Exército chegasse e se tentasse que o Exército aderisse a esse golpe. Parte 1. A semente da desconfiança e o apelo ao poder militar. Vamos ter que reagir, porque os caras estão preparando tudo, pô. Pro Lula ganhar o primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita que em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Secretário, levanta o braço. Acredita que eles vão pessoas isentas? Estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? De tudo que estão vendo acontecer? O terreno foi preparado anos antes. A constante deslegitimação do sistema eleitoral, as suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas e a ideia de que as Forças Armadas seriam um poder moderador criaram um caldo de cultura perfeito. Com a derrota nas urnas, esses eleitores, que se auto-intitulavam patriotas, buscaram refúgio e esperança no último símbolo de ordem que lhes restava, os quartéis. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara e o Senado são vocês também. A Polícia Civil já identificou o agente da instituição que foi flagrado hasteando uma bandeira do Brasil durante manifestação antidemocrática no centro do Rio ontem. Os que bloqueavam a rodovia Cândido Portinari na região de Franca. Nos atos, vários apoiadores de Bolsonaro citavam o artigo 142 da Constituição Federal. Aqui em São Paulo, mais especificamente em frente ao quartel do Exército na região do Ibirapuera, também há concentração de manifestantes. Essa concentração já dura por aqui há pouco mais de 2 meses. Em São Paulo, um homem também promete permanecer no local. 1º de janeiro de 2023, estamos aqui, ó, de frente do QG, na rua Sargento Mário Cozel Filho, Ibirapuera, São Paulo. Não sairemos daqui, não sairemos daqui. No acampamento em frente ao Comando Militar do Sudeste, o que se vê são faixas e bandeiras do Brasil. Em vários momentos, gritos com palavras de ordem. Apesar da persistência, alguns manifestantes não gostaram da decisão de Jair Bolsonaro de deixar o Brasil em direção à Flórida, nos Estados Unidos. A crença era alimentada por uma rede complexa. Líderes bolsonaristas, youtubers, telegramas e grupos de WhatsApp disseminavam a tese de que o exército tinha provas da fraude e que, a qualquer momento, dariam um ultimato ao Supremo Tribunal Federal, STF, e ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE.
Desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Conseguimos! Fizemos parte dessa. Conseguimos! Estado de sítio! Vamos tirar os vagabundos de lá! Conseguimos tirar os 11! Nós fizemos nossa parte! Com provas de fraude eleitoral em mãos pela Auditoria do Exército, STM, dá ao ministro Alexandre de Moraes 72 horas para explicar a manipulação jurídica do STE das eleições de 2022. Parte 2. A permanência e o aumento da tensão. O que era para ser um protesto de dias, se estendeu por semanas. Os acampamentos se tornaram cidades alternativas, com cozinha comunitária, atendimento médico voluntário e uma programação quase religiosa de orações e hinos. A data de posse, 1º de janeiro, era vista por muitos como um prazo final. Acreditava-se que antes disso, o exército agiria. Mas a posse de Lula aconteceu, e nada mudou. Esse foi o primeiro grande baque. No entanto, a narrativa se adaptou. Os gurus das redes sociais agora pregavam que a intervenção aconteceria após a posse, que era uma estratégia para pegar Lula e seus aliados com a mão na massa. A fé se transformou em uma espera ainda mais angustiada e radicalizada. Mesmo o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, em que pediu a liberação das estradas, gerou dúvidas entre os apoiadores. O sistema de desinformação é sustentado por um trabalho constante, com milhares de postagens de notícias falsas por dia, alimentando um sentimento de paranoia que afeta a percepção de realidade. Dominar essa comunicação traz lucros financeiros e eleitorais. Quanto mais cliques, mais dinheiro. E quanto mais controle do pensamento, mais votos. A CPMI dos atos golpistas apurou que havia um financiamento organizado para manter esses acampamentos, dinheiro para alimentação, barracas, geradores e até mesmo para o combustível de caminhões que bloquearam estradas. Investigam-se doações de empresários simpatizantes e valores enviados via Pix por milhares de apoiadores anônimos. O depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, à Polícia Federal, foi crucial. Ele revelou que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro teria participado da elaboração de uma minuta de decreto para implantar o estado de defesa e impedir a certificação das eleições. Essa minuta foi um dos combustíveis mais potentes para a esperança dos acampados. Era a prova que eles acreditavam que os militares tinham em mãos. O medo deles é a retaliação por parte do Alexandre de Moraes. Então, no entendimento deles, essa carta significa que as Forças Armadas vão garantir a segurança deles. Não assinei absolutamente nada. Você pega a minuta do golpe encontrada na casa do Anderson. Tem um primeiro parágrafo de meia dúzia linhas que fala que seria uma intervenção via Estado de Defesa no TSE. O resto, as 2 páginas, cópia da própria Constituição. Não estavam ali os considerandos. Qualquer possibilidade de defesa, sítio, além de convocar, na mensagem ali, tem que ter os considerandos. O porquê se queria fazer aquilo. Pronto, teve. Não vi lá. Eu não vi lá. Chamar aquilo de minuta de golpe. E outra, essa tal da minuta do golpe, foi tratada ontem, pelo advogado antes, estava há quase um ano já circulando pela internet. E logo depois, quando fizeram a terceira busca e apreensão, que foi em cima do PL, em cima de mim também, a imprensa anunciou, encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! Que eu havia requerido, o meu advogado havia requerido, mandou para mim, eu imprimi. Eu queria saber o que era isso. Trouxe do processo do Anderson. Tinha havido aquela atuação canalha, sabe, que envolveu inclusive gente de Brasília, sabe, que contestou com o movimento, que tocaram fogo em ônibus. No dia que eu fui diplomado, eu estava no hotel assistindo eles queimando o ônibus, queimando o carro, e a polícia acompanhando sem fazer nada. Havia, na verdade, um pacto entre o ex-presidente da República, entre o governador de Brasília e a polícia, tanto a polícia do Exército quanto a polícia do DF. Olha, o Brasil foi vítima de uma tentativa de golpe. Não há
qualquer dúvida com relação a isso. E essa tentativa de golpe começou no dia seguinte ao resultado das eleições, quando foram montados os acampamentos em frente aos quartéis generais. Parte 3. O desmantelamento e o legado amargo. O clímax da tensão explodiu no dia 8 de janeiro. Muitos dos que estavam nos acampamentos, frustrados pela inação militar, foram cooptados e direcionados para Brasília. A maior convocação de todos os patriotas da região, do Brasil e do mundo, para Brasília agora. Chegou a hora de nós salvarmos o nosso país, a nossa nação. O resultado foi a invasão e depredação dos três poderes. O ato foi a pá de cal no movimento. Com a decretação de intervenção federal na segurança do DF, as forças de segurança finalmente receberam ordens claras. Nos dias seguintes ao 8 de janeiro, operações foram realizadas para desmantelar os acampamentos em frente aos quartéis. A proteção tácita que alguns acampamentos pareciam ter desmoronou. O fim foi lento, triste, para muitos, humilhante. Famílias que haviam vendido seus bens, pessoas que perderam seus empregos, tudo por uma causa baseada em uma ilusão. Eles não foram resgatados por tanques, mas sim por ônibus da polícia ou pela própria realidade, que insistia em impor seu curso. Os acampamentos bolsonaristas foram um sintoma extremo de uma democracia sob estresse. Um movimento alimentado por desinformação, aproveitado por líderes inescrupulosos e sustentado pela crença cega em um salvador que nunca veio. A destruição ao prédio do STF custou 12 milhões de reais aos cofres públicos. Nem a estátua que simboliza a justiça foi poupada pelo grupo. A história desses acampamentos serve como um alerta. Mostra o poder destrutivo de uma narrativa que substitui a realidade por uma ficção conveniente. E o seu fim silencioso, sem hinos ou bandeiras, é o lembrete mais cruel de que, no mundo real, os desfechos nem sempre são os que os roteiros das teorias da conspiração prometem. Fazendo a pesquisa para este vídeo, encontramos nas redes sociais o perfil do Luizinho Fotocópia, ex-soldado do Exército, onde ele narra como foi servir as Forças Armadas na época dos acampamentos bolsonaristas. Em que os bolsonaristas acamparam na beira dos quartéis. Sim, pode não parecer que faz tanto tempo, mas foi bem no meu ânus isso. Bem no meu ano. Ninguém entrou no meu ânus. Mas se eu for definir em uma palavra, eu diria que foi engraçado pra cacete. Porque veja bem, meus amigos, era chato pra era. A gente chegava todo santo dia e eles ficavam cantando a manhã inteira pra gente cantos do Exército e Nacional e a gente ficava tipo, que p*** é essa? Nem que era bolsonarista gostava. Ficava todo mundo incrédulo com tamanha bobice dos caras. Era um TG, tá ligado? A gente não ia fazer p*** nenhuma. Era 200 moleque de 18 anos. Mas por outro lado, tinham muitos mais pontos engraçados do que chatos. Por exemplo, quando a gente chegava de carro e eles ficavam na frente do portão e a gente não tava fardado, eles falavam, não pode entrar. Aí a gente mostrava a insígnia do Exército e eles faziam assim. Sendo que a gente era um bando de bosta. Outra coisa muito engraçada era que eles faziam comida lá, porque eles estavam literalmente acampados. Aí quando a gente tava de guarda, a gente ia lá e pegava a comida deles. A gente falava, dá um cafezinho, dá um pedaço de carne. Quando os caras já fizeram churrasco na minha vez. Os caras estavam fazendo churrasco. Outro fato muito engraçado era que sempre que a gente levantava, eles batiam continência e faziam assim, tipo... Irmão, a gente é uns bosta, vocês são idiotas, vocês são bobo da cabeça? Teve uma vez um fato muito engraçado que estavam todos lá na frente cantando e tava bem na hora da minha guarda, que era de tarde. Aí chegou uns amigos meus adiantados, umas 9 da noite, que eu fazia das 6 às 10... E a gente ficou literalmente jogando truco na frente deles. Eles lá assim, meu Deus, é o Exército, vai salvar o Brasil. Também era muito engraçado chamar a atenção deles. Porque era só por diversão. E eles obedeciam, tipo... A gente falava, tira essa cadeira daí, sai daí. E eles saíam. Uns marmanjos, 50 anos, dono de empresa, obedecendo o Luizinho Fotocópia. Mas era isso, era chato pra caralho ouvir eles cantando e eles atrapalhando a passagem dos carros. Mas era muito mais engraçado ver eles obedecendo a gente que nem um bando de idiota. O Exército foi uma...
Mas isso era engraçado pra c... Muito obrigado aí, bolsonaristas. Um beijo. E talvez para minha figura o pessoal não fez absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia. E aí, gostou do vídeo? Deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você achou sobre esse capítulo da política no nosso país. Até a próxima!